Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Dando início ao nosso encontro, eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Eu quero conversar com vocês hoje sobre uma questão atinente à competência envolvendo quilombola. Veja que coisa interessante. Eu quero discutir com vocês um conflito de competência que foi julgado pelo STJ envolvendo quilombola. E a primeira coisa que a gente precisa, então, fazer é revermos alguns conceitos para lembrarmos do que são os quilombolas. Amigos, quilombolas são comunidades de pessoas afrodescendentes que mantêm tradições culturais, religiosas e linguísticas únicas. Eles se definem como um grupo étnico que compartilha uma história e território comuns. No Brasil, eles têm direito à titulação de suas terras, mas muitas vezes lutam para protegê-las de invasões ilegais. Isso é algo, infelizmente, muito comum. Tanto comunidades quilombolas quanto comunidades indígenas sofrem a questão da terra no Brasil. Vale lembrar que os quilombolas buscam autonomia e autossuficiência para garantir sua sobrevivência e preservar suas tradições e conhecimentos. Os líderes desempenham um papel fundamental na organização e mobilização de suas comunidades, lutando pela preservação de sua cultura e de seus direitos de terra. Eles estabelecem alianças com organizações e movimentos sociais para ampliar a sua força política e a sua visibilidade. Agora, o caso em questão é um caso muito interessante. Olha o que aconteceu. É um conflito negativo de competência em inquérito policial que foi instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo e pesca ilegal por indivíduo que se autodeclarou quilombola. Então a pessoa é acusada da prática de pesca ilegal e de posse irregular de arma de fogo. E ela diz: eu sou quilombola. A questão está em saber, essa afirmativa da pessoa alteraria a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal? O juiz estadual assim entendeu e remeteu os autos para a Justiça Federal. Ocorre que na Justiça Federal, o juiz federal discordou disso e foi instaurado o conflito. O problema é que a Constituição não é clara. A Constituição só fala do indígena. Poderíamos utilizar o indígena de maneira analógica, ou seja, utilizar o que se entende da competência indígena para a competência dos casos envolvendo quilombola? Gente, o STJ entendeu que sim. Disse: em casos assemelhados, referentes a povos indígenas, o STF e esta corte já esclareceram que a competência será da Justiça Federal nos feitos que versem acerca de questões ligadas à cultura ou disputa de interesses das comunidades indígenas. Por isso, esta corte, inclusive, editou a súmula 140, clara ao estabelecer que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Então, o STJ olhou e falou: olha, quando se trata de indígena, a competência da Justiça Federal é clara. Se houver disputa sobre direitos indígenas ou se afetar a cultura indígena. E aí ele disse: compete à Justiça Estadual processar e julgar causa quando não se verifica da atuação do indiciado, que se autodeclara quilombola, disputa alguma por terra quilombola ou interesse da comunidade na ação delituosa.
É o conflito de competência 192658 de Rondônia, relatora ministra Laurita Vaz. Terceira sessão julgou por unanimidade, DJE de 16 de maio de 2023. Eu não tenho dúvida que essa questão vai cair em qualquer prova que vocês forem prestar a partir da data da sua publicação, 16 de maio de 2023. Vale o alerta. Eu confesso que eu tenho algum receio sobre, alguma dúvida, melhor dizendo, sobre a definição desta competência feita pelo STJ. Aproximar quilombola de indígena para fins de competência, eu tenho dúvidas se foi a melhor decisão em sede de juiz natural. Não estou discutindo em sede política, nada disso. Estou discutindo em sede de juiz natural. E eu queria saber, qual é a sua opinião? Você concorda com esta decisão do STJ, com essa interpretação extensiva que foi dada? Acha que foi correta? Na sua opinião, deveria ser Justiça Federal ou Justiça Estadual? Escreve aqui, eu adoraria ouvir a sua opinião. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, sejam felizes, valeu!